Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Uma cuiabana e um paulista de Ituverava. Ela, filha de pantaneira, ele, de pequenos produtores rurais. Unidos há mais de 2 décadas, a engenheira civil e o engenheiro agrônomo alimentaram a admiração comum pelos vinhos e tornaram real um sonho conjunto: cultivar uvas viníferas e produzir com excelência vinhos com qualidade premium em Mato Grosso. O local escolhido foi Chapada dos Guimarães, município turístico e com condições adequadas de solo e clima para colocar o projeto em prática. Do primeiro cultivo até hoje, o Luiz e a Raquel já colheram 4 safras na propriedade. A próxima deve garantir produção suficiente para envasar mais de 12 mil garrafas. A meta é elevar a produtividade e chegar a até 15 mil garrafas por ano, capacidade estimada do vinhedo de 4 hectares e 8 variedades diferentes de uvas. O caminho para isso passa pela tecnologia, conhecimento técnico de uma consultoria especializada e, principalmente, dedicação e olhar visionário do casal, que também colhe os frutos do enoturismo. No bate-papo, que marca o episódio número 200 do podcast do Patrone, o tema não poderia ser mais apropriado. Reúne empreendedorismo no agro, sustentabilidade, superação de desafios e um exemplo claro de respeito ao campo. Tópicos que norteiam a conversa recheada de sorrisos, informações e otimismo em torno da produção de uma bebida amplamente apreciada e com presença garantida em grandes celebrações. Luiz César, Raquel Guimarães, Raquel, Luiz, que satisfação recebê-los aqui no podcast do Patrone. A gente conversava aqui de bastidor, né? É um momento especial para a história do podcast, completando o episódio número 200, né? São 200 semanas ininterruptas, sempre trazendo histórias, né, de pessoas que têm uma relação com o agro, que vivem o agro, né? Ou que ajudam a fazer o nosso agronegócio, né? E vocês, né, mais do que ninguém, tem uma história muito legal de ineditismo, né, de empreendedorismo, né? Até lia uma das mensagens, né, da página do projeto de vocês, né? Empreender significa superar desafios. Eu acredito que seja por aí mesmo, né? Com garra, com tecnologia, com estudo, com vocação e com intensidade, né? Eu sei que vocês fazem isso. Só de conversar brevemente com vocês e acompanhar algumas reportagens, a gente vê que tem muita entrega, e quando tem entrega, realmente as coisas acontecem de uma maneira diferente, né? Por isso, me sinto honrado por terem aceitado o convite. É um episódio especial, assim como todos os demais, mas o número é muito simbólico, né? E quando a gente fala em comemoração, nada melhor também do que uma boa taça de vinho. Então, por isso, esse ambiente é mais do que propício para ouvir um pouquinho da história de vocês dois. Sejam bem-vindos ao podcast do Patrone. Como é que vocês estão? A gente que fica muito feliz pelo convite, pela data comemorativa, né? Um número simbólico para você, para nós também, por sermos escolhidos. E é um prazer estar aqui contando um pouquinho da nossa história, da nossa loucura, empreendedorismo, paixão. Eu não sei mais qual outro substantivo para qualificar, né, Luiz? Acho que é um pouco de cada um, né? É um sonho que era muito grande e quando você decide realizar um sonho, ele está carregado de paixão e muita vontade, né? E vamos falar, igual a gente conversou, 2 engenheiros, além do sonho, da paixão, tem um racional muito grande. Então, foi um projeto que nasceu pequeno, mas muito estruturado, né? E o mundo do vinho, por si só, ele já desperta paixão, as pessoas querem estar próximas, né? Então tem isso tudo. E culminou na Locanda do Vale, né? Esse desejo, essa vontade, né? Que legal. A gente vai falar muito sobre isso. Já começo aqui também agradecendo ao meu amigo Adalberto, né, o Betão, que corre comigo, né? Participa lá da equipe da FG Assessoria. E ele que falou: Patrone, você tem que conversar com ele. Eu falei: pô, tá no meu radar faz um bom tempo. Então toma o telefone do Luiz César que vai conversar com ele, porque realmente o trabalho deles é muito legal. Ele que é um baita apreciador de vinho, né? Então, certamente fez muita propaganda de vocês. Mas vamos lá, só pra gente ambientar aqui para as pessoas que estão ouvindo, né? Nos acompanhando. Vamos conhecer um pouquinho da história de vocês dois. O Luiz já disse aqui, na apresentação também mencionei, ambos são engenheiros, né? O Luiz engenheiro agrônomo e a Raquel engenheira civil. Vamos começar pela Raquel. Raquel, me fala um pouquinho da tua história, né? Tua origem, como que você escolheu a engenharia civil para tocar a carreira e seu início de ligação com o agro, e depois eu faço a mesma pergunta pro Luiz. Eu sou filha de pantaneira, cuiabana, e vim ao longo do tempo, como toda criança, eu já sou uma cinquentona. Como toda criança da minha idade, queria estudar na escola técnica, acabei caindo na área de edificações
e de lá fui para engenharia. Acabei trabalhando a maior parte do meu período na área de concreto, usinado. Então, eu já tenho uma ligação muito forte com um laboratório, que é uma área mais industrial, né? Trabalhei também em cimenteira e daí acabei indo para quando provando das alquimias do concreto para a alquimia da cozinha, né? Da cozinha para os vinhos. E ao longo desses 22 anos, né, Luiz? 23 juntos, mais alguns anos antes da mesma turma sendo apreciadores de vinho, a gente vem cultivando essa paixão, eu não sei nem qual a denominação para esse sentimento que veio aumentando com o passar dos anos. E aí o Luiz resolveu me fazer um checkmate, a grande pergunta, né? Que a gente já vinha há muitos anos alimentando. Vamos fazer o que a gente gosta, nós já estamos quase na idade de começar a organizar a nossa aposentadoria, e assim fomos. Falei, vamos, é agora, e começamos a estruturar o projeto da Locanda do Vale. O Luiz é agrônomo, um bom agrônomo, por sinal, apaixonado por tudo que faz, e aí fomos migrando, né? Hoje eu estou praticamente 100% só na Locanda do Vale, organizando as coisas, porque o projeto em si demanda muito, né? Eu brinco que a Locanda do Vale, ela é primária, secundária e terciária. Primária porque a gente depende da natureza, das tecnologias, para a gente ter o nosso produto base, que é o que sustenta tudo, né? Que é a uva, né? É a uva. Sem a uva, a gente não teria os dois seguintes setores, né? Não teríamos a industrialização do nosso produto, nem o terceiro setor, que é a apresentação para as pessoas do que nós fazemos como agricultores e como produtores. É uma consequência, né? Mas sem o primário, que é o agro, que é o que sustenta, não teria os outros dois setores. Então, a gente brinca que a gente fecha a cadeia, né? Do início ao fim. Muito pequenininhas, mas fechamos a cadeia. E nisso, o trabalho, tudo que é feito, tem que ser muito cuidadoso, muito primoroso. O tempo tem passado mais rápido para você, simbolicamente, depois que você foi para a Locanda? Eu brinco que eu, Raquel e Luiz precisaríamos de mais umas 8 horas por dia para dar conta de tudo que a gente tem que fazer. É bem isso aí. E agora, Luiz, vamos lá. Você já teve parte da carreira apresentada, mas vamos lá, me conta um pouquinho da tua origem aí também. Como que você escolheu a agronomia? Eu acho que foi um processo natural para mim. Eu sou do interior de São Paulo, né? Sou filho de pequenos produtores rurais. A agronomia, ela veio, o primeiro filho que ia para a faculdade, a agronomia foi quase que uma coisa natural. Eu morava perto, fiz faculdade em Jaboticabal na época, me formei, trabalhei com a minha família uns 5 anos, e aí o desafio da fronteira ainda, né? Isso lá nos idos de 86, acabou me trazendo para Mato Grosso. Eu morei no Vale do Araguaia primeiro, em 90 eu vim para Cuiabá, sempre trabalhando com agronomia, prestando consultoria, primeiro com arroz, soja, algodão, milho, depois trabalhei um pouco com florestas. E aí, igual a Raquel comentou, agora nessa etapa da vida, a gente resolveu, assim, vamos voltar para o campo, né? A Raquel topou o desafio, eu sempre vim da roça, da pequena propriedade, que eu falo o seguinte, na verdade o vinho, ele é um segmento do agro muito glamuroso, mas nós somos nada mais que pequenos produtores rurais com uma pequena indústria associada. Isso é o fato. E que tem uma lojinha na frente da indústria, mas em se tratando de vinho, fica tudo mais bonito, mais elegante, charmoso. Mas é isso, nós somos pequenos produtores rurais, tem 4 hectares de fruticultura, uma indústria associada, só que essa indústria é uma vinícola, né? E dentro dessa pesquisa nossa, a gente conseguiu, graças a Deus, com trabalho, com boas consultorias, um produto de excelência, né? Desde a uva, e a gente tem tomado cuidado para não estragá-la na vinícola, então tem saído bons vinhos, né? Muito bom, muito bom. Você é do interior de onde, de São Paulo? Ituverava chama a cidade. Entre Ribeirão Preto, em São Paulo, e Uberaba, em Minas. Eu sou mineiro de São Paulo, na verdade, eu brinco. E lá seus pais produziam o quê nessa propriedade? Na época era milho, algodão, soja, gado de leite, depois café.
Então, eu trabalho bastante com café também em São Paulo. Então, a agricultura em geral, a pequena propriedade, ela tem que ser diversificada, né? Senão, é, sempre foi mais difícil a sobrevivência. Que legal, gente. E aí, além de todo esse contexto que vocês já trouxeram aqui para a gente, já dá para entender um pouco, né, para onde segue o caminho. Você falou, né, nós somos pequenos produtores rurais, né, mas você citou ali, entre outras coisas, a questão do charme, né, de ficar mais bonito, de ser algo charmoso quando você trabalha com uva e principalmente quando você trabalha com vinho. Agora, o que me chama muita atenção, e certamente vocês sabem disso, né, é o quão é surpreendente para muitas pessoas a gente falar em produzir uva em Mato Grosso e produzir vinho em Mato Grosso. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, antes da gente detalhar um pouco mais a história do projeto. O que é para vocês, né, esse ineditismo, essa surpresa que causa nas pessoas? Evidentemente, vocês estão numa região fantástica, né, linda, né, que é a Chapada dos Guimarães, mas esse fator do ineditismo. A Chapada, por si só, igual você falou, ela, em princípio, todo mundo pensa, se fosse fazer isso, teria que ser em Chapada, né? É natural, porque ela é mais fresquinha, tem o clima, mas teve, assim, muito trabalho, muita pesquisa para a gente chegar num pacote tecnológico que nos atendesse. E o pioneiro, ele acaba pagando um preço mais alto que o outro. Quem vem depois já fica mais algumas coisas resumidas, né? Então, tem uma tecnologia por trás disso aí, um protocolo que nos permite. O que a gente fez, Patrone? A gente muda o momento de produção da uva. No hemisfério sul inteiro, a uva é produzida, a colheita da uva acontece nos meses de fevereiro e março, que é em pleno verão, né? Verão, começo de outono, mas é a época que se colhe uva no hemisfério sul. A gente, por estar em Mato Grosso, uma região que aparentemente todo mundo tem essa sensação, não seria possível, ela foi possível com uma dose de tecnologia. Eu empurro, vamos falar, eu desloco essa produção para um período que é melhor para a qualidade da uva. Eu trago a nossa produção para os meses de junho e julho. E com isso a gente ganha muito em condição climática. Chapada, nessa época do ano, eu tenho noites aí de 8 a 18 graus, e o dia ensolarado, mas que não passa de 30 graus. Eu tenho precipitação mínima, não passa de 150 milímetros no ano normal, nos meses de formação dessa uva, que seria de meados de abril até julho, né? Então, o que acontece? O nosso inverno, ele é muito parecido com o verão das principais regiões vinícolas do mundo. Então, isso nos bota, embora com maior custo para adotar esse pacote, em condições de igualdade com as principais regiões vinícolas, porque o nosso inverno é parecido com o verão deles. Então, a gente tem, vamos falar, eu não consigo mudar o clima, mas eu mudei a época de produzir a uva. Então, eu trouxe ela para uma época que o clima ele é favorável. Então, eu colho uvas saudáveis, com uma maturação uniforme, com a maturação fisiológica e a maturação fenológica boa. Quer dizer, eu vou ter uma uva madura tranquila, com os teores de açúcar interessantes, sem eu perder os níveis de acidez. E com esse clima ameno, eu oportunizo a criação dos compostos fenólicos, que são os que vão dar, os precursores dos aromas que os vinhos terão, né? Então, eu tenho uma uva muito boa. E aí, com um bom investimento em tecnologia na vinícola, com bons equipamentos, com equipamentos modernos, atuais, a gente tem conseguido bons vinhos. Então, isso é um negócio interessante, que ele tem tradição, tem muito do homem, do que nós estamos fazendo aqui hoje, mas alicerçado no conhecimento e tecnologia também. Então, é o agro de Mato Grosso na essência, né? Foi com esse trabalho, conhecimento desenvolvido ao longo desses 40, 50 anos em Mato Grosso no agro e tecnologia que se chegou no patamar que está o agro de Mato Grosso. Então, a uva, numa escala diminuta, esse trabalho que a gente está fazendo, ele acaba guardando semelhança com todas as outras cadeias do agro de Mato Grosso, né? Quem sabe daqui a uns 40 anos o Mato Grosso tem um polo de produção de uva forte, com boa produção de vinho também. Vamos aguardar o tempo, né? Deixa eu só perguntar para vocês, Raquel, me fala um pouquinho, quanto tempo foi de maturação, né? De idealização, quando surgiu aquela ideia de vamos apostar nesse sonho, surgiu o sonho e até a transformação lá, o início do projeto de fato? Na verdade, o projeto já tem materialização, acho que uns 10 anos antes, na hora que a gente... O sonho ele vinha sendo acalentado a cada garrafa de vinho que se toma. Eu acho que as pessoas acabam, vamos fazer um vinho um dia, né? Então era para ser, eu brinco que era um sonho mais prosaico, era plantar uva e fazer vinho, né? Não era ter um vinhedo e uma vinícola, né? Mas, igual como todo projeto pensado por engenheiro, ele acaba tendo um racional, e precisa ter, porque esse projeto é a nossa fonte de renda da velhice, né? Então ele tem que ser eficiente economicamente.
Mas eu posso falar assim que acho que desde 2015, mais ou menos, né? Uns 12, 13 a gente começou. 12, 13 A gente começou a fortalecer essa vontade. fortalecer. Em 18 foi o checkmate, tipo, como se fosse, quer casar comigo? Não, vamos implantar agora? Foi Até porque assim. senão depois não dava mais tempo, né? Tem que ter muito gás ali, né, para essa parte inicial, E né? aí, na verdade, a gente nem sabia que ia ser tanta demanda assim. A gente achava que ia ser mais A tranquilo. gente imaginava mais tranquilo. E aí, quando 18 falamos, vamos implantar, 19 adquirimos a propriedade já especificamente com isso e já fizemos as análises de solo, coleta de chuva, né? topografia, levantamento o pluviométrico, levantamento topográfico, dos últimos 20 anos de clima. Fomos atrás de consultorias mais específicas desse protocolo da dupla poda, e aí veio a pandemia, né? No ano seguinte, eu lembro, 16 ou 17 de março, foi declarado o lockdown, né? E aí o Luiz estava meio assim, ele fala até hoje, o projeto foi com força ali em 20, Na verdade, ele porque você aconteceu. falou, vamos, que eu fiquei meio, confesso, inseguro no período. Eu falei para Na ele, verdade, literalmente, no bom português, eu amarelei. Falei, rapaz, vamos parar, né? Será que vamos, né? o que Porque vai era ser? muita incerteza, né, Patrone? Foi um momento muito terrível. Na época, hoje a gente olha para trás, era feio. Agora, na época, você vivenciando aquilo, era uma coisa maluca que a gente estava passando. Aí nós, literalmente, mudamos para locanda e fomos focar na uva, né? Na verdade, o projeto, eu falo isso aí, o projeto existe na verdade, foi um momento que a Raquel foi firme. Ela falou, não está pronto, não está planejado, já não compramos um monte de coisa, não tem condição de continuar? Eu falei, tem, então vamos para frente. Falei, agora que a gente vai focar mais ainda. E fomos. Aí a gente mudou para lá, já que estava tudo com lockdown, tudo parado aqui em Cuiabá. A gente tinha uma casinha que a gente tinha feito que era para ser a casa de uma pessoa, um encarregado para morar lá. A gente morou nela e acabamos pegando amor nela, estamos lá até hoje, no final de semana, é a nossa casa lá. Eu acho que a pandemia para a gente acabou esse ano lá com dedicação mais exclusiva, né? Acabou nos proporcionando uma coisa que para muitas pessoas é até meio estranho. Nós tivemos a nossa primeira produção com menos de um ano. A nossa primeira colheita, nós plantamos em 20, acho que agosto, em agosto de 21. agosto de 21, acho que foi dia 4, né? 4 4 de agosto de 21 nós colhemos. Num programa, assim, para você ter uma ideia, no planejamento que você faz, você conta com uma primeira produção assim incipiente no segundo ano e a produção mesmo a partir do terceiro. Então, a gente já colheu no primeiro ano de uma variedade, no caso foi a Syrah, meio quilo por pé. Ela foi bastante expressiva e para nós foi um prazer, assim, uma realização. Assim, o sonho materializou ali com aquelas 650 garrafas. Uma coisa engraçada, a gente nunca teve dúvida que iria produzir uva. A dúvida não existia, a gente tinha certeza. A gente não imaginava ou ficava curioso com relação o que essa uva vai me expressar na garrafa, né? Porque a gente, como apreciador de vinho, a gente acaba gostando de algumas coisas específicas, variedades específicas. E o nosso produto, o que ele vai expressar, né? E ao longo desses anos, pequenas produções foram nos mostrando, né, Luiz? Todo o potencial. Todo o potencial da região e o que pode ser feito de vinhos no Mato Grosso. E a gente, com essas pequenas produções, a gente foi aprendendo a imprimir uma identidade que a gente sempre sonhou para a Locanda, que seriam vinhos elegantes, um vinho não tão alcoólico, com a madeira presente, mais discreta. Então, a gente devagar e com boa consultoria, a gente conseguiu imprimir essa marca sempre que possível, que a uva ela é soberana, né? Cada ano ela se manifesta de um jeito, mas você tem um norte para seguir. Hoje a gente dá para falar que a gente está indo para a quinta safra, né? A gente colheu 21, 22, 23, 24 e estamos já preparando a safra 2025 com a poda agora. Então,
Em junho e julho a gente vai estar colhendo. Nós estamos na semana de poda, começamos agora no Carnaval. Então, em final de junho, mês de julho, a gente vai para a nossa quinta safra. Pequena, mas é quinta safra. Que maravilha. Deixa eu te perguntar agora uma coisa, até para tirar a curiosidade do pessoal que estiver ouvindo ali. Me fala lá, então a propriedade, se eu não me engano, tem 10 hectares, tem a área de reserva e tem a área de produção, são 4 hectares, é isso, a área de cultivo? Sim. A área explorada da propriedade são 5. A gente perde, tem a infraestrutura, né? Tem a parte de construções, tem acessos, carreadores, aceiros, então vira pouco menos de 4 hectares efetivamente plantado de vinhedo. Perfeito. Quantas variedades de uva eu sei que vocês fazem para vinho e também para suco de mesa, se eu não me engano? Suco nós paramos com o projeto. Suco a gente substituiu, a gente converteu o último vinhedo que tinha de suco esse ano para viníferas também. São variedades distintas, né, patrão? Não sei se você já observou, são duas famílias de uvas. Tem as labruscas, que são usadas para a produção de suco, são as tradicionais uvas de mesa. Igual ela é daquele projeto que tinha em Mutum, era uva de mesa. Elas são uvas mais rústicas, mais resistentes, mais adaptáveis às nossas condições. Hoje a Locanda está com 100% de uvas viníferas, né, que são as vites viníferas, especificamente para a produção de vinho fino. Nós temos 8 variedades, 8 cepas, nós temos 5 variedades para vinhos tintos e 3 para branca. Das tintas, nós temos a Syrah, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Marcelin e Cabernet Franc. Essa última é uma parcela muito pequenininha que não vai ter um varietal, só para cortes mesmo. E brancas, nós temos a Sauvignon Blanc, a Chenin Blanc e a Viognier. São 3 brancas e 5 tintas. Todas já produzindo, com exceção da Cabernet Franc, que era parte do vinhedo das uvas de suco que a gente converteu para vinífera esse ano. Vai produzir esse ano, se Deus quiser. Você sabe que Mato Grosso é referência no circuito de feiras voltadas para o agro, né? Afinal, acontece aqui uma das principais do setor no país, um símbolo da força do campo. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2025 reúne mais de 450 marcas e representantes de 60 países. É o lugar certo para você encontrar o que há de melhor no agronegócio: vitrines tecnológicas, palestras técnicas, máquinas e veículos de última geração, claro, oportunidades de negócios e muito mais. Veja de perto a força das pessoas que fazem o agro do futuro acontecer agora. Então, já anote e se prepare. De 18 a 21 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso, a força do agro em um só lugar. Realização: Sindicato Rural de Primavera do Leste. E aí, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, vocês falaram muito dessa busca por conhecimento, né? Tem uma consultoria especializada. Me fala um pouquinho dessa parte prática do projeto, né? A quem vocês buscaram, né? A que conhecimento vocês recorreram, né? E como vocês fizeram, de fato, a implantação, porque as imagens, quando a gente vê as imagens de lá, são fantásticas, né? O cenário é muito bonito e vocês têm ainda uma questão da sustentabilidade, eu não estou dizendo apenas ambiental, né? Que a sustentabilidade também é econômica quando você consegue fazer toda a irrigação, ou quase toda a irrigação de vocês, né? Com captação de água de chuva, né? Isso também chama muito a atenção. Bom, então, em consultoria, num primeiro momento, a gente buscou a pessoa que foi um pesquisador da EPAMIG de Minas, que estabeleceu esse protocolo da dupla poda, que é esse manejo que nos permite trazer a produção para os meses de inverno. Depois disso, a gente contratou, encontrou, as coisas vão acontecendo, né? Deus põe perto da gente as coisas e as pessoas que a gente precisa na hora que a gente precisa. A gente conheceu o Christian Sepúlveda, um chileno que está radicado no Brasil há quase 20 anos. Quando a gente começou, ele estava um pouco menos que 15, né? Sim. Ele trabalhou em grandes projetos, ele tem um histórico profissional muito interessante de viticultura no Brasil, e ele estava bastante, né, no ponto, eu falo, ele estava pronto para esse projeto. Com relação à área em si, a gente que escolheu. De todos os nossos estudos, a Raquel brinca que a gente tinha um gabarito. A gente saiu com um mapinha vendo onde que encaixava nas opções à venda e que cabiam na nossa possibilidade, né? Aí a gente encontrou aquela propriedade, foi quase assim um amor à primeira vista, tinha um histórico já de paixão pela região, que é o Vale da Bênção, né? Aquela vegetação que você corre, você já passou ali, você sair da 251 e ir até o Sindacta, é um trecho muito peculiar, muito diferente de tudo que se tem na Baixada Cuiabana, né? E aquilo ali sempre nos chamou a atenção, aquela exuberância daquela vegetação, principalmente na época seca. Você sai do cerrado já em tom de sépia, já bem seco, você entra ali, está aquele verde exuberante, né? Então a gente achou aquele lugar. Aí, na primeira visita do Christian, ele veio no mês de
de março, a gente foi plantar em agosto. Então, desde a reconstituição topográfica, alguns ajustes na topografia, no relevo ali, uniformização, ele nos ajudou, nos orientou. A disposição do vinhedo, a disposição espacial dele naquele espaço, como que seria orientação das fileiras, divisão de talhão, isso aí foi tudo planejado. Cada linha daquela que tem lá, ela foi locada com a equipe de topografia para ficar bem certinha, bem alinhadinha, porque a gente brinca e com isso e fala que o vinhedo, para fins, um projeto associado ao enoturismo, ele tem que ser mais caprichado e mais bonito que um vinhedo que você vai só produzir Tem que uva. chamar atenção, né? Então, um vinhedinho escondido. A pessoa precisa ver o belo. Sim. E o vinhedo, na verdade, é um jardim. E o jardim essa simetria, esse alinhamento, isso faz parte da beleza que se espera de um vinhedo. Além da tecnologia, o vinhedo da Locanda, ele está em pé de igualdade com os principais. O Betão, que a gente estava falando agora, ele chegou da Argentina agora. Ele falou, Luiz, o vinhedo da Locanda está em igualdade de condições com os vinhedos mais bonitos que eu vi lá, melhor implantados. A beleza do vinhedo ela é construída ao longo dos anos, e a Locanda é um projeto novo, né? Então tem muita coisa que fazer, mas a qualidade da implantação dos nossos vinhedos, ela não deixa nada a desejar aos principais vinhedos que todo mundo vai e visita. A gente recebe muito turista que rodou a Europa inteira. Nós estamos na fase de receber os apaixonados, né? Que é um projeto pequeno, está começando, são grupos pequenos que a gente trabalha, então vai primeiro quem é realmente apaixonado por esse mundo do vinho. Então, são pessoas com muita bagagem, que já conheceram mutas vinícolas, né? Me fala um pouquinho, só para, como eu citei, só a questão da irrigação, né? Porque ali tem uma declividade, né? Do terreno, do relevo mesmo ali, e aí vocês têm ali estrategicamente, que fica muito bonito, inclusive, né? Para as fotos até, né? A Locanda inteira ela foi pensada sempre numa pequena propriedade de buscar o máximo de sustentabilidade, né? Isso aí vem na mão de obra, a nossa mão de obra toda de chapadense, que a gente capacitou e veio capacitando ao longo do tempo. E a irrigação não podia ser diferente, né? A gente usa primeiro o gotejamento, que dentre as possibilidades de irrigação é a mais eficiente no uso da água, que ela é uma aplicação localizada exatamente no pé da videira, então eu irrigo só a parte que eu preciso, eu não ponho água no solo inteiro para crescer mato. A água enchapada é um limitante, nós estamos na nascente do Cochipozinho, a gente tem uma outorga para usar uma parte de água do Cochipó. No primeiro ano do projeto, como a Raquel falou, foi aquele ano da pandemia, não sei se você lembra, foi o ano que o véu de noiva quase secou. Sim. Aquilo nos acendeu uma luz, então a gente naquele ano, para não ficar pressionando demais o rio, a gente alugou um caminhão-pipa. O primeiro ano a gente tinha um caminhão-pipa botando água no nosso reservatório, que tem em cima, perto da casa, e dali seguia a irrigação. Segundo ano, a gente precisou alugar uma carreta-pipa, que aumentou a área do projeto. Aí a gente decidiu, e a gente tinha aquele lago embaixo, mas como a água ela é sazonal, é só na época da chuva a água que vai ali, chegava na seca, a água tinha infiltrado tudo, não tinha água, né? Aí a gente investiu naquela geomembrana, nós mudamos a configuração do tanque, ele ficou bem mais fundo, a gente diminuiu, sobrou mais espaço, a gente aprofundou até para evitar a evapotranspiração, que a área da superfície fica menor e acumula mais água. E ele foi pensado para a gente ser autossuficiente. Na verdade, a gente é autossuficiente de água. A gente sempre trabalha com essa possibilidade de usar um pouco da do rio, mas o dimensionamento dele foi para a gente ser autossuficiente. Então, ele tem água suficiente para a gente passar todo o período de irrigação que a gente precisa, que seria a partir da poda de agosto até chegar às chuvas de verão no mês de novembro. Então, ele tá dimensionado para isso. A gente usa a água da irrigação, por gotejamento, que é pouca água por hectare, e ele já está cheio de novo, o tanque. Essa última chuva desse final de semana completou, o tanque está cheinho já. E a água ela é captada, a gente fez um sistema, tinha uma condição natural. Se você olha aí, Márcio, você vê que o tanque foi feito no ponto mais baixo do terreno. E ali era um caminho da água que vinha da serra, que a gente deixou até por ser bonito, assim, era um vale, a gente plantou um pomar do lado, plantou árvores frutíferas em volta desse canal, onde ele já estava aberto, e o canal, a água ficou correndo ali, ficava nesse tanque, entra, sai, porque é bastante o volume, ela entra, fica um pouco ali e sai o resto, o excedente, né? E aí botou a geomembrana, agora tem água. A Locanda é autossuficiente de água. E a gente tem outras práticas. A gente trabalha com adubação verde, a gente mantém o solo protegido o tempo inteiro. A gente, sempre que possível, adquire matéria orgânica e coloca. Então, nós temos bons níveis de matéria orgânica. Isso aí ajuda a preservar a umidade por mais tempo. A gente tem um manejo de videira para ela aprofundar bastante o sistema radicular, para a gente cada vez usar menos água, e o próprio manejo que a gente vai fazer, a época de poda, essas coisas, nos permite
administrar assim, contribuir para um uso não tão intenso da água, né? Deixa eu vir para umas curiosidades aqui agora. Vamos lá. Das uvas, né, das variedades ali que você citou, que vocês citaram, tem diferença no manejo? Tem diferença de exigência hídrica, de cuidado ou não? A diferença básica que a gente está enfrentando, trabalhando hoje é a parte de poda. O manejo na poda. Cada variedade dessa, ou cada grupo de variedade, é uma poda diferente. Então, uma poda com uma quantidade de gemas que a gente deixa, eu falo. Uma eu deixo com 3 gemas, outro com 4, outra eu ponho uma vara longa, que a gente fala. Então, muda a poda, porque o potencial a gema fértil dela, que vai produzir, às vezes ela está mais acima ou mais abaixo do cordão principal, que é o nosso tronquinho, que é o cordão esporonado, que eles chamam, é aquela parte que a gente vira e amarra no arame, né? Então, com relação à adubação, a gente imagina que isso vai trazer alguma diferença no futuro em função da produtividade, que se ela produz mais, ela exporta mais, provavelmente eu preciso botar um pouco mais de adubo. E irrigação, a gente não tem algumas variedades, a gente faz um manejo de água diferente, um pouco menos, um pouco mais. O momento de maturação da uva, uma tem um ciclo mais curto, uma mais longa. Se ela tem um ciclo mais curto, ela vai gastar menos água. Tem variedade que a gente quer concentrar mais o açúcar, então eu diminuo o uso da água, que é para eu ter um vinho mais concentrado, uma maturação diferente, né? Então tem esse manejo assim, mas em linhas gerais elas são parecidas, como elas têm folhas diferentes ou massa foliar diferente, uma vai evaporar um pouquinho mais que a outra, mas não chega a dar diferença significativa no uso da água ainda. Na verdade, também é uma curiosidade, quando foram feitos os plantios, algumas variedades específicas, então, em setores isolados, entendeu? Tem 6 possibilidades de irrigar plantas de formas diferentes. Aí a gente consegue ajustar nesse aspecto. A uva que está naquele setor recebe uma irrigação diferente. A coisa fica automática. Você pergunta, agora a gente nem sabe, mas você pergunta e começa a desenvolver. Por exemplo, aqueles vinhedos perto da casa que estão num terreno mais inclinado, eles acabam perdendo um pouco mais de água porque ele está mais exposto ao vento. Ele pega o sol da manhã. Então, o vinhedo do fundo, que é onde está o Cabernet e o Pinot Noir, ele é mais plano e ele está mais protegido por matas. Então, ele acaba... Ele segura, preserva, conserva um pouquinho mais da água. Perfeito. E eu perguntei isso daí justamente por curiosidade, evidentemente, mas para reforçar a importância dessa consultoria técnica que vocês têm, né? Porque são exigências diferentes, são culturas que vocês, evidentemente, não estavam habituados a manejar antes do início do projeto e antes da prática de fato, né? Então, isso é muito legal da gente destacar. Você falou em produtividade, no início você comentou que na primeira safra vocês ficaram felizes por terem colhido meio quilo por pé, se eu não estiver enganado, que eu anotei aqui. Exato. Qual que é a produtividade hoje aproximada? É isso mesmo? Subiu? Como está? Não, ela está subindo gradual. Cada variedade tem tido um comportamento. Aquela que produziu meio quilo por pé no primeiro ano, a gente colheu 1 quilo ano passado e espera que ela chegue no ápice esse ano, que seria 1,2 kg, no máximo 1,5 kg por pé. Isso aí é o ápice dela, assim, 1,5 kg por pé. E as outras vêm vindo. Ano passado a gente estava com 12 mil plantas, né? A gente colheu quase 12 mil quilos, né, se for ver de maneira geral. Uma variedade tem um potencial produtivo um pouquinho melhor, outra tem um pouquinho menor, uma foi plantada num ano, outra no outro. A gente acredita que a partir desse ano que a gente vai ter uma produção já regular. E aí a gente imagina colher por ano em torno de 15 a 18 toneladas de uva, né, nas 14 mil plantas. E acabou também, que não tem mais lugar para plantar mais, já está tudo plantado. E agora, só para a gente também seguir, matar a curiosidade que a gente vai ouvindo aqui, que eventualmente deve ter, qual que é o procedimento depois, né? O processo ali, as etapas. Então, depois da colheita, qual que é o procedimento até realmente estar envasado, estar engarrafado, né? O que vai ali também para os tonéis de madeira? Me fala um pouquinho para as barricas de madeira, como é que funciona? Vamos falar que a gente conduziu essa uva, chegou, ela está faltando 15 dias, 20 dias para colher. A gente começa um processo de análise de laboratório para eu determinar o exato momento da colheita. Antes disso, a gente já fez o dever de casa, que é pensar o vinho que eu vou querer ter. Então, eu vou querer ter um vinho assim, aquilo que eu falei, a gente consegue ter um perfil do vinho que a gente quer produzir. Entendido esse vinho, ele precisa que a uva venha do campo com algumas características mínimas para a gente chegar mais perto dele. Essas características que a gente avalia no campo, a partir de laboratório, acidez total, pH e concentração de açúcar. Então, nos últimos 20 dias, pelo menos, eu começo a fazer análises periódicas. Eu faço uma amostra dessa uva no campo para eu ver a evolução da maturação. Essa parte de laboratório é muito importante,
principalmente no começo, mas hoje a gente aprendeu que a observação prática, as características organolétricas da uva, eu estou fazendo um curso, o professor fala, é o nosso laboratório pessoal, né? Eu olho a uva, eu vejo a cor que ela tá, eu seguro ela na mão, eu vejo a textura dessa uva, como é se ela tá macia, se ela tá dura ainda. Eu mordo essa uva, eu vou sentir os níveis de acidez dela, a concentração de açúcar. Eu pego a semente, eu vejo a cor dessa semente, se ela está madura ou não. É muito importante a maturação da semente. É um detalhezinho assim que a gente nunca imaginava, né? A semente tem que estar madura junto com a uva, porque senão ela vai levar característica indesejável para o vinho. Então a gente faz essas análises, colhe a uva, quando atinge o ponto que a gente quer, que a gente espera dela, numa condição climática favorável que a gente tem. Você vê na Europa, às vezes, os caras mostrando o enólogo, o agrônomo sofrendo, que o cara olha para a uva e olha para cima para ver colho ou não colho, porque se ele deixar a uva no pé e chover ou der granizo, ele perde muito em qualidade. E aqui não, aqui por essa condição climática, essa época que a gente colhe, a gente tem que trabalhar a uva, dá para tirá-la no melhor momento. Então a gente vai fazendo análise, vai para colher amanhã. A gente brinca que é igual mulher grávida, ó, é hoje, vai ganhar. Então, no outro dia cedo, a gente acorda 3 horas da manhã, começa a colher 3h30, 4 horas, porque a gente quer colher bem cedo para a uva não esquentar, porque o sol, o calor acaba sendo o inimigo da conservação da uva. Então a gente colhe, chega com ela na vinícola. O primeiro passo, no caso das tintas e das brancas, eu separo o engaço, que é o talinho da uva, das bagas, faz uma moagem grossa dela, quebra um pouco assim para o líquido poder sair, bombeio essa uva para um tanque com temperatura controlada, resfrio essa uva, não muito, a gente usa 15 graus por uns 2, 3 dias, para eu dar uma sanitizada nela, eliminar alguma bactéria, alguma coisa. Aí volto a temperatura para a fermentação ideal, que para nós nos tintos a gente trabalha com 24, 25. Inoculo a levedura, a gente trabalha com levedura selecionada, né? O fermento, vamos falar, inoculo, e começa o processo de fermentação. Esse processo tem uma série de movimentos e ações que você faz durante os 15 dias, que é não deixar a casca se separar do mosto, manter essa casca sempre em contato, manter o tanque bem fechado e livre de oxigênio. Então a gente injeta um gás inerte. Nessa primeira etapa a gente usa o CO2, depois para frente a gente usa o nitrogênio. Depois dos 15 dias de fermentação, eu separo o líquido já que está com a casca, semente, está tudo ali, né? Ele já pegou a cor que a gente quer, ele já pegou a complexidade aromática que a gente quer. Aí eu separo esse líquido, aí eu já tenho um vinho meio rude, mas já é um vinho, daí já passou a primeira fermentação alcoólica. Na locanda, os tintos, a gente faz uma segunda fermentação amalolática, que é para dar uma arredondada nele, para ficar mais gostoso para tomar, que é transformar um ácido em outro. Eu transformo um ácido málico em ácido lático. Isso aí ganha uma sedosidade, o vinho fica mais gostoso. Depois disso, a gente tem um processo de limpeza desse vinho. Eu vou tirar o sólido de suspensão, a gente usa muito frio, eu esfrio, o sólido desce para o fundo, a gente transfere o vinho, passo ele para um outro tanque. Esse processo, Patrone, em linhas gerais, ele vai de julho, quando a gente colhe, até o final de outubro, novembro. Aí eu tenho o vinho pronto já, né? Não pronto para engarrafar, ele poderia ser consumido, mas o perfil de vinho que a gente quer produzir, ele ainda não está acabado, ele está pronto, mas não está acabado. Nesse momento, a gente tem 2 linhas de vinho na locanda. Eu tenho um vinho que a gente chama de entrada, que é o locanda colheita, e um vinho premium, que é o locanda reserva. O colheita, ele é mantido em tanques de inox, lacrado, a gente seleciona o que vai ser o vinho colheita, eu ponho ele no tanque de inox com temperatura controlada, e ele vai ficar de novembro até março, por aí. E o reserva, ele vai para as barricas, e da barrica de novembro ele fica até pelo menos novembro do outro ano. Seria um ano de barrica, a gente espera manter. Aí depois disso tem as operações de invase, né? O tinto a gente invasa agora em março, abril, aquele que a gente botou no tanque de inox em novembro, e os que estão na barrica a gente vai invasar em novembro do ano seguinte, que eu libero a barrica e põe vinho de novo e reinicio o ciclo. O branco, ele é mais rápido o processo, eu já faço o desengace, que é separar as bagas do engaço dela, faço essa moagem grossa, coloco numa prensa, que é um filtro já, né? E já separo só o mosto, só o caldo da uva mesmo. E aí eu faço a fermentação sem ser em contato com a casca. Essa fermentação também vai durar 10 dias, 15 dias, e eu vou fazendo o processo de clarificação. Se o vinho já tiver atingido a complexidade aromática que a gente quer e a limpeza, a gente pode invasar, inclusive, em novembro, dezembro. Na movimentação da vinícola, que a gente invasa os vinhos reserva, a gente já aproveita e invasa os brancos do ano, da safra do ano. Ou então eu deixo para março, que é outra movimentação. Mas o branco, ele é mais rápido o processo de produção. Ele é mais rápido, então era para ser mais barato, mas a uva o branco produz menos quilo por hectare.
na maioria. A maioria das variedades produz menos. Isso acaba encarecendo o produto, né? Que aumenta o custo da uva em si. Então, mas ele é um processo de produção assim, mais rápido. E é apaixonante, né? Você falou do Betão ter voltado da Argentina. Eu estive alguns anos atrás também em Mendoza para conhecer algumas vinícolas lá, né? E confesso que assim, nunca fui conhecedor de vinho, não sou, mas você vai para um local como esse e você fica apaixonado de fato, né? Porque você enxerga todo o trabalho que é feito, todo o carinho, toda a dedicação, né? E você contando aqui, eu já fico imaginando um pouquinho ali com as imagens que eu conheço da Locanda, né? Todo o trabalho, todo o carinho e amor que vocês entregam nesse projeto. Muito bacana. 2025 é um ano especial para um grande parceiro aqui do podcast, a Agrosol Sementes, que celebra com alegria 25 safras de história, dedicação e crescimento junto ao agronegócio brasileiro. Oferecer as melhores soluções em sementes, sempre com foco em qualidade, credibilidade e inovação, é um compromisso da Agrosol. O time da Agrosol está próximo aos produtores rurais, entendendo as necessidades do campo e construindo parcerias duradouras em busca dos melhores resultados e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura. Colaboradores e parceiros da Agrosol estão empenhados em trazer ao mercado as cultivares mais produtivas, sementes prontas com tratamentos industriais que geram comodidade e segurança ao produtor. É um cuidado e um comprometimento que se traduzem em resultados satisfatórios para o campo e em confiança dos clientes. Agrosol, 25 safras com as melhores sementes para o sucesso de quem produz. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Produção, vamos lá. Qual que é a quantidade de garrafa que vocês devem produzir, fechar 2024 agora, né? E expectativa para a próxima? A produção da safra 24, quando engarrafar tudo, tem vários momentos. Como eu falei, a gente engarrafou os brancos, tem o tempo de entrada no tanque, mas vai fechar entre 9.000 e 9.500 garrafas. A nossa expectativa para a safra 25 já é chegar nas 12, 13 mil, que é o número nosso que a gente espera atingir nos próximos anos, né? 12 a 15 mil garrafas, variando de ano a ano. Então, essa é a produção. Aí entra a parte que para nós é o novo desafio, que é a venda, né? Que é a terceira etapa da cadeia, igual a Raquel falou. A gente tem a parte da agricultura, que é o setor primário, a gente tem a indústria de transformação, agora nós estamos entrando com mais força nessa terceira etapa, que é a comercialização, que tem sido um aprendizado. Para isso aí a gente tem um receptivo na Locanda, eu acho que a Raquel pode até falar um pouquinho melhor, tem um receptivo, porque o projeto ele foi pensado desde lá de trás, que a venda desse vinho era para ser totalmente na vinícola, que ele nos ajuda a viabilidade econômica, que é um produto de custo elevado, então e a gente sabe que o custo com o distribuidor, além de todo mundo ter que ganhar uma parte pelo trabalho, o distribuidor tem que ganhar, ele eleva, ele muda o sistema de tributação ao qual a gente está submetido, então encarece muito. Mas a gente sabe também que a gente precisa de bons parceiros, então a gente está começando a trabalhar com um restaurante aqui, outro ali. A gente, graças a Deus, por uma questão de amizade e as pessoas terem participado do projeto, um supermercado grande de Cuiabá, que para nós é uma das boas adegas de Cuiabá, nos convidou para termos o vinho lá. Nós estamos muito felizes, já estamos, né? Então, para nós é um privilégio você estar no supermercado. Pode falar sem problema nenhum, pode fazer a propaganda, o pessoal ir lá procurar. Nós estamos no Big Lar, que para nós é uma coisa natural estar lá, vamos falar, que a gente sempre foi amigo, cliente, sempre conheceu e respeitou demais o trabalho deles, e eles, da mesma forma, o nosso. Então, foi uma coisa espontânea. Nós estamos no primeiro restaurante que a gente entrou em Mato Grosso, vamos falar, foi em Várzea Grande. A gente está lá no Toroari, na carta deles, com algumas conversas em Cuiabá, nós estamos conversando com alguém em Rondonópolis, Sinop, nada muito intenso, né? A gente estava com uma conversa mais adiantada em Sinop, num espaço que a gente gosta também, um restaurante, uma loja de vinho lá, que a gente gosta muito da proposta deles, porque como é pequeno, a gente quer estar nos lugares que a gente acredita de verdade também, né? Agora o foco é vender lá na Locanda, através do enoturismo, né? Da visitação. Então, a gente tem algumas atividades, estamos trabalhando para melhorar o espaço. Vamos lá, Raquel, me fala um pouquinho dessa outra frente. O Luiz está falando aqui, a cabeça vai longe na hora que ele está falando. Na verdade, o vinho é para atender, a gente imagina, o público mato-grossense, né?
As pessoas, o Mato Grosso abraçou muita gente, né? O Luiz que brinca que o Mato Grosso é um novo Brasil, porque aqui você tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, São Paulo, o pessoal do Nordeste, Rio de Janeiro. Então, está se criando no Mato Grosso um novo Brasil, uma miscigenação de todos esses estados. Mas, ao mesmo tempo, o número de sulistas que vieram para cá foi expressivo. E eles têm orgulho de ter um vinho já mato-grossense. A gente recebe muitos, né? Uhum. Sulistas, filhos que já estão aqui no Mato Grosso já há anos, e vários fazem vídeos na hora que estão passeando, mostrando: olha, aqui no Mato Grosso também a gente tem videira, está produzindo. É um orgulho, eles querem levar para a família que ficou lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, lá no Paraná, esse pedacinho deles, como eles também fizeram história aqui, e o vinho faz parte dessa memória afetiva deles, eles querem presentear quem ficou lá com esse pedacinho deles que eles construíram aqui também. Isso integra a locanda de uma forma diferente. Cria uma ligação. Na verdade, o pessoal do Sul, até por cultura e tradição, eles valorizam mais que o próprio mato-grossense o berço, o espaço físico, o lugar que ele ocupa, a cultura que tem. Então, a gente, de verdade mesmo, a gente tem se sentido abraçado por todos esse pessoal, e hoje a gente fala que para nós é muito mais importante eu ir apresentar meus vinhos em Sinop que ir numa feira em São Paulo. Sim. O nosso mercado, por excelência, é Mato Grosso. A gente quer que Mato Grosso consiga comprar essas poucas garrafas que a gente está produzindo. Para nós seria um orgulho muito grande colocar esse vinho todo aqui. Não ir para São Paulo levar vinho. Lógico que a gente manda, as pessoas ligam, querem provar, mas a nossa prioridade de mercado é Mato Grosso. A gente está focando mais no mercado interno local do que, na verdade, o mercado Brasil, né, Luiz? Brasil, A gente acredita muito, Mato Grosso é um estado hoje, vamos falar, é um tigre asiático dentro do Brasil, né? Nós somos diferentes, a gente produz, a gente trabalha mais, o Mato Grosso como um todo, né? Carnaval está todo mundo mexendo, você está aí trabalhando, nós aqui trabalhando, o pessoal do agro está todo mundo de alguma forma trabalhando hoje, então Mato Grosso é diferente, isso aí, esse trabalho, essa força nos permitiu ter um PIB melhor, uma renda per capita melhor que a maioria dos estados quase, um crescimento muito mais acelerado. E então a gente acredita que sim, é possível e sonha muito com isso, vender o vinho aqui, prioritariamente aqui. Hoje a gente tem mandado, a gente já mandou vinho para o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, várias pessoas querem experimentar, o mundo do vinho tem isso, para o Nordeste, o mundo do vinho tem isso, as pessoas, é uma região diferente, cada lugar produz um vinho com pequenas características diferentes das outras, né? Então, quem é um apaixonado, quem gosta de vinho, ele quer provar o vinho em todos os lugares, mas você ter um vinho para chamar de seu é muito bom. Seu, que eu falo, nosso, de Mato Grosso, né? É um vinho que não pegou estrada, isso aí já por si só ele já é melhor, ele já ganha. Nessa composição da qualidade, o frete é um componente que acaba atrapalhando um pouco o vinho. Eu pegar um vinho que veio do Chile, de navio, foi para um porto no Rio Grande do Sul, descarregou, foi para a loja lá, aí ele vem de caminhão para cá, ele vai para um pátio grande, um depósito, você não sabe agora você pegar um vinho. Que ali na vinícola, por exemplo, a uva caminhou 200 quilos, 200 metros para chegar dentro da vinícola só, e dali mais 50 para chegar na mesa. Esse vinho ele tem uma diferencinha, ele é um pouco, nesse aspecto aí, ele leva uma vantagem sobre um vinho que já viajou 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, que passou por variações de temperatura, né? E aí eu já faço o meu comprometimento aqui, que assim que a gente terminar esse bate-papo, hoje eu passarei no Big Lar e vou comprar alguns vinhos de vocês para experimentar e mandarei a foto, tá? Para comemorar os 200 episódios com o vinho nosso, com o nosso vinho aqui de Mato Grosso. Não esquece de fazer uma foto e marcar a locanda, hein? Vou fazer, pode ficar tranquilo. Vamos lá, pessoal. A gente tinha combinado um bate-papo mais rápido, mas não tem como. Tá muito interessante. Certamente a galera que tá ouvindo aí tá gostando. Então tem algumas perguntas aqui. Primeiramente, eu queria ainda falar do receptivo. Raquel, me explica quais são os serviços que vocês oferecem lá, quais são as opções que os clientes, os visitantes têm. Eu não sei se vocês ainda trabalham com assinatura, se estão trabalhando ou não. Me fala um pouquinho disso. O nosso receptivo acontece aos sábados,
em 2 horários. Nós temos um formato que é piquenique para família ou para casal. Eles ficam embaixo de umas mesas num lugar bosqueado, de frente ao vinhedo. E aí eles ganham uma caixa com pães, queijo, embutidos, geleia, charcutaria e suco de uva. Se a pessoa quiser adquirir o vinho, é a parte ali. E aí depois nós temos um formato que chama-se Conhecendo a Locanda, que a pessoa passeia pelo vinhedo também, vai para a sala da vinificação, onde o Luiz explica um pouco do processo de vinificação, e depois nós vamos... Apresenta os equipamentos. Apresenta os equipamentos. As pessoas têm uma certa curiosidade, todo mundo tem na cabeça a pisa da uva, como antigamente, né? E isso não é mais permitido. Na hora que a gente apresenta equipamento equivalente, todo mundo fala, mas isso aí? Mas são questões de tecnologia e de processo industrial que tem que ser dessa forma, né? Aí depois nós vamos para uma mesa de degustação coletiva, onde são degustados 3 rótulos nossos, que variam às vezes de acordo com a safra, também harmonizados. E a época do ano, né? Se está mais frio, a gente capricha mais nos vinhos tintos, serve uma comida já para harmonizar com aquele vinho. Se está muito calor, prioriza vinho branco e rosé e um cardápio mais leve. Mais leve. Aí eu brinco que eu gosto da experiência de brincar com o paladar das pessoas. A ideia é harmonizar esse vinho para a pessoa ter a experiência do como pode ser gratificante a experiência e como valoriza o vinho e a comida, né? Para você tirar o máximo de cada um. Que para nós fica mais fácil para vender o vinho. Se a pessoa vê o tanto que ele fica gostoso com a comida, ela compra mais fácil. Eu brinco, prova isso com isso na boca para você sentir, e depois me conta o que você achou. Você falou de assinatura, né? Aí começou a Locanda, a Confraria Locanda, que é um embrião de uma assinatura que a gente tem na cabeça, mas não chegou. Por enquanto está na primeira etapa disso aí, que são jantares mensais, que a pessoa adere, a gente abre, nós temos um calendário aí para pelo menos um evento por mês, a gente pensa em manter, se as pessoas aderirem, né? Aí um jantar aí é uma verdadeira experiência, aí ficou muito lindo a coisa, ficou muito gostoso, ele começa às 4 horas da tarde, a pessoa é recebida com uma taça de espumante, que ainda não é nosso, esse ano nós vamos produzir o nosso primeiro, a gente vai passear no vinhedo com essa taça de espumante, tira as fotos, conversa esse papo que a gente está falando das variedades, tudo, depois vai para a vinícola, guarda a taça de espumante, pega uma tacinha pequenininha para provar o vinho que está no tanque, quando tem vinho no tanque, ali você pega na hora ali, prova o vinho, aí conversa sobre os equipamentos, a vinificação em si, depois a gente vai para a sala de barrica, prova um vinho da barrica também, e aí depois vai para a mesa, nós temos uma parceria com um chefe que a gente gosta muito da qualidade dele como chefe, é o Kleber Clemente, que é uma pessoa também, um ser humano maravilhoso, ele é um cerimonialista, eu falo, que ele é aquele cara completo, ele faz a decoração, ele cozinha bem, ele serve, e é quase um showman ainda, né? Que ele apresenta muito bem o jantar. Então ficou uma experiência muito gostosa, é um jantar de 4 passos, né? Contando entrada e sobremesa, cada um harmonizado com um vinho. Então, troca o serviço à francesa, serve a entrada, a gente serve o vinho que a gente acredita ser o melhor para aquele momento. Serve o segundo prato, a gente serve outra taça de vinho que é o melhor para aquele prato. E assim vai até a sobremesa e um cafezinho no final. Isso dura de 4 horas da tarde até umas 9h30 da noite. Então, é extenso, né? E as pessoas vão apreciando o vinho, vão conversando, vão trocando experiências, vão se conhecendo também, né? Eu gosto muito interagindo. Eu gosto muito do conceito da mesa coletiva para as pessoas se conhecerem, né? Sentar ao redor de uma mesa, partilhar, né? E é algo que a gente, na correria do dia a dia, vai perdendo, né? Também, inclusive, nos convívios familiares. Exato. E quando você propõe uma experiência dessa, né, sem ter a famosa pressa, é diferente, né? Agrega a todo o ambiente, a qualidade do vinho, do alimento, a harmonização, é espetáculo. É apresentar o vinho com calma para as pessoas realmente apreciarem, curtir aquele momento. Vou só te falar uma coisa para você pensar para as próximas matérias. A Locanda tem algumas outras surpresinhas ainda, tá? Nós estamos com um pouquinho de café, já agora esquece o plantio convencional e vamos para a sustentabilidade, para a agrofloresta, né? Então nós temos um pouquinho de café sombreado, o tipo do café da Colômbia, debaixo das árvores. É um projeto pequeno, que não vai crescer muito, mas nós vamos ter lá uns 500
800 pés de café. Nós estamos fazendo uma experiência com baunilha também, um sistema de agrofloresta, plantada nas próprias árvores. A gente escolheu o aricá, que ali tem muito aricá e ele é lindo. Eu falo, é a nossa cerejeira tropical, Cerejeira né? tropical. O aricá, quando está florido, tem uma flor linda. Então, todos os aricás a gente está plantando baunilha, e nós temos uma experiência ainda um pouco mais ousada, que é um plantio de nogueira pecan inoculada com trufas. Isso é um projeto, é uma trufa brasileira, ela não é a branca de Alba, nem aquela outra negra mais conhecida, é uma trufa, chama trufa sapucaia, um pesquisador brasileiro identificou essa trufa nos pomares de nogueira pecan no Rio Grande do Sul. E ele desenvolveu uma técnica que ele entrega uma muda de nogueira pecan já inoculada com o micélio da trufa. Então, se Deus quiser, daqui uns 5 anos nós vamos estar colhendo trufa na locanda. Mas eu vou deixar para você falar outro dia. E esse mesmo pesquisador que nos acompanha nesse projeto, nós estamos começando, porque a região ali tem muito cogumelo, né, nativo. Ele é especialista em fungos, em maneira geral. Então, nós estamos com uma proposta, isso aí até trabalhando um pouco com a Secretaria de Turismo e o Desenvolvimento Agrário do Estado, para fazer um inventário dos cogumelos comestíveis do Vale. Na locanda, nós já identificamos 2, junto com esse professor, comemos e não morremos. Comemos. Muito bom. Deixa eu só seguir a linha aqui agora, rapidamente, e vem muito ao encontro do que vocês me disseram agora, olhando para o futuro, né? Eu achei muito bacana, porque eu tinha notado aqui que vocês, em determinado momento da fala, vocês falavam que não estavam preparados ali, cresceu muito mais rápido do que vocês imaginavam, algo nesse sentido. E empreender tem disso, né? Você tem também aquela história de não perder o bonde que está passando ali. Então, surgiu a oportunidade, viu que está crescendo, vocês rapidamente têm que agir de uma maneira que não comprometa, claro, todo o planejamento financeiro, toda a estrutura, não dê um passo maior que a perna, mas ao mesmo tempo você não pode ficar estagnado, você tem que acompanhar essa demanda para não perder o bonde andando. Como que foi para vocês isso? Eu vi que a hora que vocês já estão olhando para o futuro, né, com novas experiências ali, inclusive um cardápio diferenciado com todos os projetos que você mencionou aqui para os próximos anos. Agora, como que vocês lidam com isso, né, com essa questão do empreendedorismo, de ter essa história de não perder as oportunidades, mas não dar passos maior que a perna? Como que vocês administraram esses desafios positivos aí? Na verdade, é uma angústia, né? Você querer fazer uma coisa e ter uma limitação de fluxo de caixa para fazer, né? Então, você sabe que tem o potencial, você sabe o que quer fazer, sabe o que precisa fazer, mas você fica limitado a uma condição orçamentária. Por exemplo, nós temos o projeto da vinícola, ele está pronto há 3 anos, né, Raquel? Sim. O projeto completo. Esse projeto a gente contratou na época uma arquiteta especializada, a Vanja Hertzberg, é uma gaúcha de Bento Gonçalves, ela se especializou em projetos de vinícolas, wine bar, essas coisas, ela só faz isso da vida. Então, o projeto nosso é lindo, vai ficar muito bonito, mas a gente tem a disciplina de só fazer o que é possível fazer, né? Igual você falou, para não sacrificar o que já está pronto, não adianta você atropelar as etapas. Então, nós estamos... hoje, a gente recebe as pessoas no espaço que era a nossa varanda, a nossa área de convívio familiar, que era carinhosamente chamada de Cantinho da Vovó Gilda, que é a mãe da Raquel, né? A gente está adequando isso aí, agora está botando ar-condicionado, envidraçando, que era uma varanda, um quiosque nosso gostoso. Com a demanda, com a curiosidade das pessoas, a gente teve que antecipar esse recebimento, e a própria produção de vinho que a gente precisa vender também, eu tenho que antecipar isso aí. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu seguir com o cronograma que era para a vinícola inteira estar pronta agora. Esse espaço é uma coisa muito bonita, tem algumas fotografias dele no Instagram da Locanda, é muito bonito, o espaço vai ficar muito lindo, mas isso aí provavelmente ainda vai demorar uns 2, 3 anos para ficar pronto. O Luiz gosta de vir pela estrada interna do Vale e ele para num ponto específico e aí a gente já tem, ele brinca que nós temos 1/3 da parte inferior da indústria, né? E o projeto comporta a indústria embaixo e o receptivo em cima. E o receptivo foi inspirado num formato de um pássaro. Então, a gente imagina o nosso pássaro ali voando, o vinhedo já está materializado. Agora, a estrutura física da indústria, do receptivo e o pássaro voando, a gente brinca assim, nossa, daqui a uns anos as pessoas vão vir aqui. Já imaginou, além de tomar vinho, estar aqui neste ponto a gente está e ficar imaginando isso aqui já vai ser uma fotografia, né? É uma beleza cênica muito grande. Uma beleza cênica muito grande, porque a vegetação do entorno ela é exuberante. Eu brinco na hora que as pessoas estão lá no meio do vinhedo, eu falo assim, gente, tira a fotografia nessa linha específica aqui, porque dá a melhor fotografia que eu imagino, porque você está na frente
tem um vinhedo no segundo plano e uma mata exuberante atrás no terceiro plano. Isso, para quem vai em muitas vinícolas do Brasil, do mundo, não é uma coisa fácil de se uma achar. Floresta tropical atrás de um vinhedo. É. E na época que o IP tá florido, fica mais chocante ainda. Nossa, fantástico. É diferente. Mas a gente vai materializando esse passarinho e daqui a pouco ele já vai voar. vai Mas voar. 2, 3 anos o passarinho voa. Com certeza, com certeza. Só para a gente ter esse registro aqui, hoje vocês estão empregando quantas pessoas, né? Que além de tudo, o investimento, o empreendedorismo acaba gerando também novas oportunidades, né? Me fala um pouquinho disso. Hoje tem de 6 a 7 pessoas já trabalhando e com alguns pontuais no final de semana para o receptivo. O vinhedo, ele demanda muita mão de obra, né, em si. Então, a gente tem 4 pessoas fixas para o vinhedo, mais o tratorista, mais no serviço geral. Tem um agrônomo que está com a gente há bastante tempo já, que nos ajuda lá no campo também, e na parte de vinificação. Ele está se especializando em enologia também. Então, esse projeto, que estiver pronto, ele é 4 hectares de área produtiva, vai gerar de 15 a 20 empregos, patrão, é assustador. O irmão da Raquel produz soja em União do Sul, planta 1.200 hectares, a gente brinca que a gente tem mais funcionário nos 4 aqui que ele nos 1.200 lá. Muito legal, essa é uma exatamente uma característica muito particular, né, dessa atividade. Deixa eu só agora caminhar para a reta final, mas, até porque eu tenho que liberá-los aí, mas vamos lá. Eu tradicionalmente pergunto para as pessoas que estão participando aqui do bate-papo, qual o início, a primeira lembrança que tem da relação com o campo, com o agro. Hoje eu vou inverter aqui, vou começar e vocês escolham quem começa aí com a resposta, tá? Eu queria saber qual foi a primeira lembrança de tomar uma taça de vinho, se ainda se recorda, em que situação foi isso, e qual a preferência de vinho de vocês? Rapaz, a Raquel, eu acho que você lembra do nosso primeiro vinho que a gente tomou junto. Você pode começar por ele. Vamos deixar então desse jeito. O primeiro vinho que vocês tomaram juntos, vamos lá. Ele veio me apresentar um vinho francês, né? Um Pinot Noir. E eu, na temporada, eu tava com vinhos mais tintos, mais corpulentos, assim, né? Que enchiam, mais robustos, que enchiam a boca. Eu gostei, mas ele falou assim, eu acho que não vai ser esse o vinho que eu vou ter que partilhar com ela, vai ser outro. E por incrível que pareça... Aí a gente mudou para os portugueses, né? Da Bairrada, um português mais parrudo, mais estruturado. Com o passar dos anos, eu acabo hoje em dia, olha a ironia do destino. Eu estava certo. Ele estava certo. A uva preferida dela hoje é a Pinot Noir. 26 anos atrás, ele já achava que eu tinha cara de Pinot Noir. Hoje em dia, visionário. E o seu vinho preferido, qual é, Luiz? Mas eu gosto de todos, né? Eu brinco assim, a gente gosta muito de vinho com comida, né? A harmonização. Então, sim. A experiência é outra, né? É outra. Então, eu sempre gosto... Eu gosto de vinho, falar meu estilo de vinho. Eu gosto de vinho não muito alcoólico, não muito madeira, um vinho mais elegante. Eu vou mais para o estilo do vinho que para a uva em si, porque eu acho que cada uva ela te proporciona uma experiência, cada corte é uma experiência, então é muito variado. Assim, eu gosto muito dos vinhos franceses da Pinot também e dos brancos da Borgonha, mas são vinhos que são impraticáveis para nós. Então a gente tenta chegar mais perto disso hoje com a nossa produção, os cortes que a gente faz, as uvas que a gente produz, a metodologia que a gente usa na elaboração. Mas eu acho que o vinho é muito difícil escolher, eu gosto desse ou daquele. O que eu vou fazer com esse vinho? Eu vou sentar sozinho aqui, vou tomar um vinho, ou eu vou fazer um almoço com um jantar bem gostoso, com mais gente, com a comida, ou é um peixe, ou é uma carne vermelha, isso muda tudo o vinho, né? É sempre a ideia tirar o máximo dele. A gente tem 3 perguntas tradicionais aqui para fechar o nosso bate-papo, também são bem simples, elas ficam para o fim aí para que vocês possam também pensar. Vamos lá. Vou começar pelo Luiz agora, para deixar a Raquel já ir pensando na resposta dela. Eu vou dar uma colher de chá para ela aqui. Qual é, Luiz, aquela pergunta que você gostaria um dia de responder, que ninguém fez ainda para você? O que eu gostaria de... A gente fala muito, né? Você viu que a sua entrevista de meia hora já virou uma e nós estamos aqui prontos para continuar conversando. Então, eu acho que a gente não deixa o cara perguntar, a gente acaba falando antes aqui, viu? Enquanto o Luiz deu uma patinada aqui, tentou me ludibriar, vai lá, que daqui a pouco eu vou perguntar para ele de novo. Eu vou deixar ele pensando aí. Eu tenho uma. A gente procura fazer o nosso vinho com muito pouca intervenção. Eu acho que as pessoas, algum dia lá no futuro, alguém perguntar por que vocês gostariam ou gostam dessa linha mais purista das coisas, entendeu?
não só na fabricação do vinho, acho que até no campo, né? No vinhedo, Quanto mais a gente quer, a gente vai atrás de novas tecnologias, mas se a gente puder ter uma pegada mais orgânica. Um viés orgânico, a gente não tem a pretensão de ser um vinhedo orgânico, visto que nós estamos introduzindo uma cultura nova, uma região nova, é muito difícil. Então, eu vi um termo assim que eu achei muito interessante. A gente é agricultura convencional, mas não somos hipocondríacos, tá? Então, acho que é uma boa definição para a Locanda. Então, a gente usa, sim, os defensivos, mas na dosagem mínima necessária. Eu tenho olhado bastante, tem uma empresa grande em Mato Grosso trabalhando na agricultura regenerativa. Eu tenho olhado bastante, conversado com as pessoas, eu acho que é um caminho interessante para nós, a gente já adota boa parte dessas práticas. Eu estou no momento de começar a estruturar esse pensamento para a viticultura também. Vamos pensar uma viticultura regenerativa aí. A gente já adota muitas das práticas que a gente conversou aqui de manejo de solo, que a gente entende que é importante. E são essas ligações que acontecem, que a natureza tem e que a gente não consegue explicá-las, né? Mas eu cuidando bem do solo, eu vou diminuir a incidência de doença fúngica na folha da minha planta. Sim. Então, acho que é isso aí que a Raquel queria, talvez que as pessoas entendessem melhor. É um grande diferencial que a gente tem, mas que a gente acaba não falando porque é uma coisa que para nós é normal mesmo, isso aí, é querer cuidar bem. E mesmo o vinho, eu falo, o enólogo ele tem uma caixa de ferramentas e de insumos muito grande. Ele tem muita possibilidade de trabalhar e ajustar um vinho. Mas quanto menos você faz isso, melhor vai ficar o seu vinho, ele vai ficar mais parecido com o vinho que você quer, não melhor. Ele fica mais próximo daquilo que você deseja. É aquele conceito de qualidade. A qualidade de um vinho ele é feito de detalhe por detalhe, milímetro a milímetro para chegar lá na frente. Vou aceitar que você complementou a resposta, então ficou junto aí do combo, tá? Ficou no combo aí. É uma linha de pensamento da família, eu acho que a gente converge para isso. Porque as pessoas têm uma visão muito distorcida, e é uma luta meio quixotesca, principalmente a geração mais nova. A gente recebe muita criança, as crianças perguntam, mas tio, você usa agrotóxico? Primeiro que eu acho agrotóxico uma palavra feia, eu prefiro defensivo agrícola, né? Só existe no nosso dicionário, né? Só existe no dicionário brasileiro esse termo como agrotóxico, né? Exato, eu prefiro o termo defensivo. Sim. A gente usa. E a gente explica para eles, a gente usa, o problema da uva, o principal é a doença fúngica, a parte de inseto, a gente está trabalhando 100% já dentro dessa linha, ou 80% é uma linha mais orgânica, que é com isca, com bacilos, com vírus, para combater os insetos. Outros insetos. Agora, os fungos é muito difícil. Mas eu expliquei para uma menininha, ela ficou me olhando, foi quando você tem a unha machucada, a sua mãe passa um remedinho? Passa, tio. Aquilo lá é um agrotóxico para o seu pé, é um manotóxico, aquilo é um fungicida. Igual eu uso na minha planta, você está usando um manotóxico na sua unha. Então, as pessoas têm essa visão distorcida. Isso aí realmente é uma coisa que precisaria ser mais conversado, mais explicado. Igual todo mundo depende de remédio. A planta não é diferente, né? É lógico que se eu pudesse tomar o chazinho da minha avó só e não ir na farmácia, era o melhor dos mundos, mas infelizmente a gente não consegue. Então, para gripe, chá de casca de folha de laranja mais Tilenol, né? Você quer ver uma contradição disso aí tudo? A mesma criança que faz esse tipo de pergunta, hora que pega uma uva, acha super normal a dela não ter semente, que a dela sem sementes... Ela pergunta, não tem uva normal? Não tem uva normal? Que é sem semente. Que é sem semente. Você entendeu a contradição do bombardeio? E aí ela prefere um suco artificial, cheio de conservante, de tudo, que o suco de uva natural que a gente faz, que é 2 quilos de uva para 1 litro de suco. Natural, sem conservante, sem açúcar, sem nada. Mas vem realmente de um trabalho muito intenso e muito constante, né? Para a gente conseguir realmente levar essa informação adiante e fazer com que essa nova geração tenha uma compreensão mais precisa, mais exata do que é o agro. Segunda pergunta aqui, essa é mais tranquila, mas como é um casal que a gente está ouvindo aqui, e vocês se ajudam, eu vou perguntar invertido, tá? Luiz, me fala uma curiosidade sobre a Raquel e a Raquel fala uma sobre o Luiz. Normalmente eu peço para que vocês falem sobre vocês mesmos, algo curioso sobre vocês, e agora vai ser o inverso, aí um fala do outro. Eu vou começar. Pode ser uma mania, pode ser qualquer coisa, tá? Curiosidade para dividir com o nosso público aqui. Nós estamos juntos já há 20 e tantos anos e eu brinco que eu falo para o Luiz que eu tenho que mandar ele para um neurologista para fazer uma análise dele, que ele tem a mente muito acelerada. Além de muito acelerada, ele é muito visionário. Então eu brinco que assim,
ele tem os projetos berçários dele, né? E os projetos dele, durante esses anos, vêm em curvas, né? Tem o projeto bebê, o projeto que está executando e o projeto em maturação. Eu fico imaginando, daqui a alguns anos, o que mais que ele vai propor de projeto maluco que eu vou ter que dizer os novos sims da vida. Muito bom. E agora, Luiz? Eu, na verdade, não tenho essas análises, assim, o que eu acho divertido da Raquel, que surpreende, é o tanto que ela é magrinha e acaba comendo mais que eu acho, quase, né? E eu que engordo, não. Ela come igual, ela é magrinha, come bem e eu que engordo aqui em casa. Isso é uma luta. Essa é a famosa injustiça, né, Luiz? Isso é injusto demais. É isso. Muito bacana. Você viu que foram feitas revelações aqui para quem está ouvindo, né? Vamos lá. Gente, a terceira é mais simples ainda e, obviamente, vai ser o momento de vocês falarem. As pessoas que quiserem saber mais sobre vocês, né? Sobre a Locanda, qual é o caminho, né? Como que vocês estão aí para que as pessoas procurem nas redes sociais, procurem na internet. Vai lá, qual que é o endereço para que todo mundo conheça um pouco mais desse trabalho e já agende lá também uma visita com vocês. Acho que o mais fácil, a principal mídia que a gente usa e está trabalhando melhor, até por facilidade e custo, é o Instagram, né? Então é o Locanda do Vale, @LocandaDoVale. Ali tem bastante informação do projeto e tem os links lá da bio, que tem a página da Locanda para mais informações, que a gente está estruturando ela agora. Ficou meio de lado, mas ainda dá para ver alguma coisinha. E o próprio WhatsApp, que a gente trabalha as nossas vendas ali, ou pela loja online, que está o link lá, que é o locandadovale.com.br, e pelo WhatsApp, que também é obtido no Instagram. Então, a nossa base, a porta de entrada para conhecer a Locanda seria o Instagram, dá para falar. Maravilha. Gente, eu quero agradecer demais. Como o Luiz disse, né? A gente falou assim, vamos falar uma meia hora, 35 minutos, a gente está com quase 3 vezes mais que isso, mas passou tão rápido assim e deu a característica de um episódio, né, especial, como eu disse, assim como todos os demais, mas carregado com um simbolismo muito grande, né? Por vocês serem um casal tão simpático, tão empenhado no que está fazendo, né? E que muito acessível. Acho que isso é muito legal. Vocês no bastidor aqui falaram para mim, né, que é a marca sempre da família, né? Ou seja, vocês querem levar para as pessoas que conhecem o projeto de vocês a identidade de que é um projeto familiar, de que é um casal, tem um filho de vocês que está junto com vocês, ainda crescendo, acompanhando, né? Ou seja, é um ambiente de fato familiar. Quando vocês disseram que as pessoas hoje visitam lá, enquanto a estrutura toda não está 100% como vocês planejam, né, estão ali na varanda da vovó, né, como vocês disseram, ou seja, vocês estão trazendo também as pessoas para o ambiente familiar de vocês, né? Então essa troca faz toda a diferença e certamente quem visita, e eu serei um próximo visitante ali, certamente, né, serei bem acolhido, como as pessoas todas são bem acolhidas e por isso que falam tão bem do trabalho de vocês. Agradeço muito por esse tempo dedicado, por, né, não medirem palavras para explicar todo o processo e fazer com que esse projeto também chegue mais longe aqui nesse episódio do podcast do Patrone. Muitíssimo obrigado, viu? Nós que agradecemos a oportunidade. A gente acaba a gente não conseguia, até um tempo atrás, não conseguia entender o alcance de um podcast, mas ele é grande, viu? É impressionante, eu fiquei impressionado com o alcance que os podcasts têm quando você começa a conversar com as pessoas sobre. Você está de parabéns por mais essa iniciativa, e para nós é muito importante essa concessão desses espaços para a gente contar do projeto, falar do que a gente está fazendo e literalmente convidar as pessoas para irem, porque no fim das contas o que viabiliza todo esse esforço que a gente chegou até aqui são as pessoas irem lá conhecer e comprar os produtos que a gente está produzindo, senão não faz sentido. E não se sustenta. Falando em sustentabilidade, a econômica é fundamental, né? Exatamente. Raquel, obrigado, viu? Eu que gostaria de agradecer, Luiz, pela oportunidade, pelo presente, né, de nos dar o número 200 aí. E que Deus sempre nos proteja e nos proporcione novas safras que possam encantar as pessoas. Nesse nosso Mato Grosso que a gente tanto ama, né? Maravilha, excelente. E aproveitando que a gente está há alguns dias aqui do Dia Internacional da Mulher, parabéns, né, em seu nome aí a todas as mulheres que nos acompanham, que fazem a diferença nas vidas de muitas e muitas, muitas pessoas, né? Sem as mulheres, de fato, nós evidentemente não existiríamos, então fica também a minha homenagem aqui. Literalmente, fica a minha homenagem a você, Raquel, e a todas as mulheres que nos acompanham aqui. O meu parabéns também a todas as mulheres aí, ligadas de forma direta e indiretamente ao agro, né? Porque todo mundo acaba tendo um pezinho lá. Gratidão, mais nada. Obrigado, patrão. Obrigada.
E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.